No vasto e implacável deserto, onde a sobrevivência é uma prece diária, um nome ressoa: Ismael. Filho indesejado, nascido sob o sol inclemente, sua existência é marcada pela sombra da rejeição, uma cicatriz invisível em meio à areia escaldante. Este roteiro se debruça sobre a complexa teia de emoções e circunstâncias que definem a vida deste jovem. Um retrato cru e visceral da condição humana em seu estado mais fundamental. Não se trata apenas de uma história de abandono, mas de uma exploração profunda sobre como o ambiente, as relações familiares disfuncionais e a própria resiliência interior podem forjar um destino. A narrativa se inicia em um cenário de beleza austera e perigo iminente, onde cada oásis é uma dádiva e cada tempestade de areia uma ameaça existencial. A câmera se aproxima de uma tenda modesta, o único refúgio contra o calor sufocante, e ali encontramos Ismael, um menino cujos olhos refletem uma sabedoria precoce, uma percepção aguçada da dureza do mundo que o cerca. A conexão com a mãe, uma mulher de força silenciosa e sacrifícios incalculáveis, é o único fio condutor que o ancora à realidade, um amor incondicional que contrasta violentamente com a ausência paterna. A história se desenrola não como uma crônica linear de eventos, mas como uma tapeçaria tecida com os fragmentos de memória, os anseios não ditos e os pequenos triunfos que pontuam a vida de Ismael. O deserto, em sua magnificência desolada, não é apenas um pano de fundo, mas um personagem ativo, moldando não apenas o corpo, mas a alma de seus habitantes. O vento que uiva através das dunas, as estrelas que brilham em um céu sem poluição luminosa, o silêncio ensurdecedor que permite ouvir os próprios batimentos cardíacos, tudo isso contribui para a atmosfera única desta saga. O espectador é convidado a caminhar ao lado de Ismael, a sentir o calor da areia sob seus pés descalços, a compartilhar de sua fome e de sua sede, e, acima de tudo, a compreender a profundidade de sua luta pela aceitação e pelo reconhecimento. A narrativa se propõe a ir além do superficial, a dissecar as motivações ocultas, os jogos de poder e as expectativas sociais que frequentemente ditam o curso de vidas, especialmente em comunidades onde a tradição e a sobrevivência andam de mãos dadas. A escolha de focar em Ismael não é arbitrária, é um convite para olhar para aqueles que, muitas vezes marginalizados, carregam em si a força para superar adversidades inimagináveis, transformando a dor em propósito. A jornada de Ismael é, em essência, uma busca universal por pertencimento, um eco de nossas próprias inquietações sobre identidade e o lugar que ocupamos no grande esquema das coisas. A beleza efêmera de um pôr do sol, tingindo as areias de dourado e carmesim, serve como um lembrete constante da dualidade da vida no deserto. Beleza e perigo coexistindo em perfeita harmonia, assim como a dor e a esperança que habitam o coração de Ismael. A razão fundamental para a criação deste roteiro reside na necessidade de explorar a resiliência humana em um de seus cenários mais extremos e a complexidade das relações paternas, ou, mais precisamente, da ausência delas. Por que um pai escolheria o exílio para seu próprio sangue, lançando-o à deriva com sua mãe sem recursos? Esta pergunta central impulsiona toda a narrativa, buscando desvendar as motivações por trás de um ato de abandono que ecoa por toda a vida de Ismael. A importância deste tema transcende o contexto específico do deserto. Ele aborda questões universais sobre responsabilidade, legado e o impacto duradouro das decisões paternas na formação de um indivíduo. A esperança de que esta história possa gerar reflexão sobre o ciclo de abandono e a importância do apoio familiar é um dos pilares motivacionais. Acredita-se que, ao expor a jornada de Ismael, podemos lançar luz sobre as cicatrizes que a rejeição pode deixar e, ao mesmo tempo,
celebrar a capacidade humana de superar a adversidade. O impacto esperado é duplo: oferecer ao público uma narrativa envolvente e emocionalmente ressonante, e, ao mesmo tempo, promover uma conscientização sobre as consequências do abandono e a necessidade de empatia e compreensão nas relações interpessoais. A motivação intrínseca é dar voz a um personagem que, de outra forma, permaneceria anônimo nas vastidões do deserto, transformando sua luta silenciosa em um testemunho poderoso. A relevância para o público reside na identificação com os temas de superação, busca por identidade e a necessidade de aceitação, sentimentos que são intrínsecos à experiência humana, independentemente do cenário. A história de Ismael é, em última análise, uma metáfora para as lutas que todos enfrentamos para encontrar nosso lugar no mundo e para superar as barreiras impostas pelas circunstâncias e pelas escolhas de outros. Ao examinar a dinâmica entre Ismael, sua mãe, e a figura ausente do pai, o roteiro pretende dissecar as complexidades das dinâmicas familiares, mesmo quando fragmentadas. A narrativa se aprofunda nas razões pelas quais o pai de Ismael, um homem cuja presença é apenas uma sombra, tomou a decisão de se afastar, explorando as pressões sociais, as obrigações tribais ou talvez traumas pessoais que possam ter influenciado essa escolha drástica. Compreender o porquê por trás do abandono é crucial para contextualizar a jornada de Ismael e para oferecer uma visão mais completa e matizada da complexidade das relações humanas. A importância de abordar este tema reside na capacidade de promover a empatia e a compreensão, incentivando os espectadores a refletir sobre suas próprias vidas e relacionamentos. A história de Ismael não é apenas sobre ele, mas sobre as consequências de nossas ações e a resiliência que podemos encontrar mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A busca por um porquê para o sofrimento é uma constante na experiência humana, e este roteiro se propõe a mergulhar nesse questionamento, oferecendo não respostas fáceis, mas uma exploração honesta e profunda das emoções e das motivações que nos moldam. A intenção é criar uma obra que ressoe com o público em um nível visceral, tocando em temas universais de amor, perda, identidade e a incansável busca por um senso de pertencimento em um mundo muitas vezes indiferente. A ação se desenrola em uma região árida e remota do deserto do Saara, um território vasto e implacável, onde a vida é uma luta diária contra os elementos. O cenário principal é uma pequena e isolada comunidade nômade, cujos habitantes vivem em harmonia precária com a natureza, dependendo de tradições ancestrais e de uma profunda compreensão do ecossistema desértico para sobreviver. Este local específico foi escolhido não apenas por sua beleza austera e visualmente impactante, mas também porque representa um microcosmo das pressões sociais e das dinâmicas de poder que moldam a vida de Ismael. As tendas de pele de cabra, o gado magro pastando em vegetação esparsa, os poços de água disputados e as noites estreladas sem fim criam uma atmosfera de isolamento e autossuficiência. A vastidão do deserto, com suas dunas imponentes que mudam de forma com o vento e seus horizontes infinitos, reflete a solidão e a incerteza que Ismael sente em sua própria vida. A importância deste local reside em sua capacidade de intensificar os temas centrais do roteiro: a resiliência diante da adversidade, a busca por identidade em um ambiente que não oferece respostas fáceis e a força dos laços familiares. Mesmo quando fragilizados, a comunidade nômade, com suas regras e costumes rígidos, serve como um espelho das pressões sociais que Ismael enfrenta. A forma como a comunidade lida com o abandono, a honra e a linhagem é crucial para entender o ostracismo que ele sofre.
As paisagens deslumbrantes, mas perigosas do deserto, as tempestades de areia súbitas, o calor escaldante do meio-dia, a beleza etérea do crepúsculo, não são meros cenários, mas elementos que influenciam diretamente o desenvolvimento do personagem e os desafios que ele precisa superar. A sobrevivência no deserto exige um conhecimento íntimo do ambiente, uma adaptabilidade constante e uma força interior que Ismael, apesar de sua tenra idade, começa a desenvolver. A localização geográfica longe dos centros urbanos e das influências externas permite que a história se concentre nas interações humanas e nos conflitos internos, sem distrações. A própria natureza do deserto, com sua aparente desolação, paradoxalmente, força os indivíduos a se voltarem para dentro de si mesmos, promovendo uma introspecção profunda. Onde a civilização moderna oferece inúmeras distrações e formas de escapismo, o deserto exige confronto direto com a realidade. A jornada de Ismael o levará a explorar diferentes facetas deste ambiente, desde os acampamentos familiares até as rotas comerciais esporádicas e os oásis escondidos, cada local adicionando uma nova camada à sua compreensão do mundo e de seu lugar nele. A escolha do deserto como palco principal não é acidental. É uma metáfora poderosa para a jornada interior de Ismael, uma terra de provações, onde sua força será testada e seu caráter forjado. A beleza implacável e a dureza do deserto refletem a dualidade de sua própria existência, a dor do abandono e a promessa de um futuro incerto, mas não impossível. A comunidade, com sua estrutura social e suas crenças arraigadas, oferece o contexto onde as questões de identidade, pertencimento e honra são de suma importância, influenciando diretamente o destino de Ismael e a forma como ele é percebido e tratado pelos outros. A linha do tempo para a narrativa de Ismael abrange um período crucial de sua infância e adolescência, começando com seus primeiros anos de vida e estendendo-se até o limiar da idade adulta. A história não segue uma progressão cronológica rígida, mas se concentra em momentos-chave que moldam seu desenvolvimento. O início da narrativa se situa quando Ismael tem aproximadamente 5 anos, uma idade em que a ausência do pai já é uma realidade palpável e a dependência de sua mãe é absoluta. Os primeiros anos são marcados pela adaptação à vida nômade, pela aprendizagem das habilidades básicas de sobrevivência no deserto e pela constante sensação de ser um outro dentro de sua própria comunidade. Um marco temporal importante é a primeira grande tempestade de areia que Ismael vivencia conscientemente. Um evento que não apenas testa sua capacidade de resistência física, mas também o força a confrontar o poder avassalador da natureza e a fragilidade de sua própria existência. Este evento pode ocorrer quando ele tem cerca de 8 anos. Outro ponto crucial na linha do tempo é a adolescência inicial, por volta dos 13 ou 14 anos, quando Ismael começa a assumir mais responsabilidades e a questionar mais abertamente o motivo de seu abandono. É nesse período que ele pode ter seus primeiros contatos significativos com o mundo exterior, talvez durante uma viagem de caravana com sua mãe ou em um encontro com viajantes. A narrativa pode culminar em um evento significativo que ocorre quando Ismael atinge a idade de 16 ou 17 anos, um ponto de transição para a vida adulta, onde ele precisa fazer escolhas importantes sobre seu futuro e sua identidade. A relevância do tempo na história é multifacetada. Em primeiro lugar, o ritmo lento e deliberado do deserto espelha a necessidade de paciência e perseverança de Ismael. Os ciclos do sol e da lua, as estações de chuva e seca ditam o ritmo da vida nômade, e esses ciclos se refletem na jornada de aprendizado e amadurecimento de Ismael. Em segundo lugar, a passagem do tempo permite que o espectador testemunhe a evolução de Ismael,
desde uma criança vulnerável até um jovem resiliente e autoconsciente. Cada ano que passa traz novos desafios e novas oportunidades para o crescimento. A ausência do pai é uma constante temporal, uma sombra que paira sobre cada momento. Mas a forma como Ismael lida com essa ausência evolui com o tempo. A narrativa pode empregar flashbacks para mostrar momentos cruciais da infância de Ismael, talvez cenas breves e fragmentadas de sua concepção ou de seus primeiros meses de vida, para fornecer contexto para sua situação atual. A importância do momento em que certos eventos ocorrem é vital. Por exemplo, aprender uma habilidade de sobrevivência específica em um momento de necessidade extrema pode ter um impacto mais profundo do que se fosse ensinada em um contexto de segurança. A passagem do tempo no deserto é marcada pela mudança das paisagens, pela duração das jornadas e pela maturação do próprio Ismael, criando uma tapeçaria temporal rica e envolvente. A estrutura temporal não é linear, mas sim orgânica, refletindo a natureza fluida da memória e da experiência humana. O elenco de personagens que compõem a jornada de Ismael é relativamente pequeno, mas cada indivíduo desempenha um papel fundamental na formação de seu caráter e em sua busca por identidade. No centro de tudo está Ismael, o protagonista, um jovem cuja força interior é testada pelas circunstâncias de seu nascimento e abandono. Ele é o ponto focal, e sua perspectiva molda a maneira como o público percebe o mundo. Sua mãe, Amina, é a outra figura central na vida de Ismael. Ela é uma mulher de imensa força, resiliência e amor incondicional, que carrega o fardo de criar seu filho sozinha em um ambiente hostil. Sua sabedoria prática, sua devoção e seus sacrifícios são os pilares sobre os quais a vida de Ismael é construída. Embora fisicamente ausente, a figura do pai, Khalid, é onipresente. Ele representa a rejeição, a honra perdida e o mistério que Ismael busca desvendar. As poucas lembranças ou histórias contadas sobre ele moldam as percepções de Ismael e impulsionam sua busca por respostas. Outros membros da comunidade nômade também desempenham papéis importantes, embora secundários. O ancião da tribo, por exemplo, pode ser uma figura de autoridade que representa as tradições e os costumes da comunidade. Alguém que tanto pode oferecer orientação quanto impor restrições a Ismael. Pode haver também outros jovens da tribo que sirvam como contraponto a Ismael. Alguns talvez o aceitem, outros o ostracizem, refletindo as diferentes reações humanas àqueles que são percebidos como diferentes. Um comerciante viajante ou um eremita do deserto pode cruzar o caminho de Ismael em momentos cruciais, oferecendo-lhe novas perspectivas, conhecimentos ou desafios que contribuem para seu crescimento. Cada personagem, mesmo os efêmeros, tem um propósito específico na narrativa, seja para impulsionar a trama, revelar aspectos do caráter de Ismael ou aprofundar os temas explorados. A responsabilidade pela execução da história recai sobre a equipe de produção, incluindo o diretor, roteiristas, diretores de fotografia, atores e equipe de arte, todos trabalhando em conjunto para dar vida a este mundo e a esses personagens. O diretor, em particular, é o principal responsável por capturar a essência da jornada de Ismael e traduzi-la em imagens e emoções que ressoem com o público. Os atores que interpretam Ismael e Amina, em particular, terão a tarefa de transmitir a complexidade emocional de seus personagens, transmitindo a dor, a esperança e a resiliência que definem suas vidas. O público, por sua vez, é o destinatário final desta história, os beneficiários da exploração de temas tão universais e humanos. São eles que, ao se conectarem com a jornada de Ismael, são convidados a refletir sobre suas próprias vidas, suas relações e a natureza da força humana. A metodologia para trazer a história de Ismael à vida envolve uma abordagem multifacetada,
que combina pesquisa etnográfica aprofundada, desenvolvimento de personagens complexos e uma estratégia de filmagem imersiva. O como começa com a imersão no contexto cultural e ambiental do deserto do Saara. Isso envolveu pesquisa sobre os costumes, tradições, estruturas sociais e os desafios de sobrevivência enfrentados pelas comunidades nômades da região. Compreender a relação intrínseca entre o povo e o deserto, como eles navegam pelas dunas, encontram água, se protegem das tempestades de areia e mantêm suas tradições vivas, é fundamental para criar um retrato autêntico. O desenvolvimento dos personagens se baseia em arquétipos universais, mas com nuances específicas que os tornam tridimensionais. Ismael não é apenas uma vítima, ele é um sobrevivente com potencial para se tornar algo mais. Sua mãe, Amina, não é apenas uma figura de apoio. Ela é uma mulher com sua própria história e resiliência. O como, na construção desses personagens, envolve a criação de arcos narrativos claros, definindo suas motivações, seus medos e seus desejos mais profundos. A narrativa será estruturada de forma a revelar gradualmente as complexidades da vida de Ismael, utilizando momentos de silêncio, contemplação e ação para construir a tensão e aprofundar o envolvimento emocional do público. A estratégia de filmagem será crucial para capturar a beleza austera e a vastidão do deserto. Isso incluirá o uso de cinematografia de ponta para retratar as paisagens deslumbrantes, as condições climáticas extremas e a intimidade dos momentos pessoais de Ismael. A escolha de locações autênticas e a atenção aos detalhes na recriação do ambiente de vida nômade serão essenciais para a imersão do espectador. A direção de atores se concentrará em extrair performances emocionais e autênticas, transmitindo a profundidade dos sentimentos de Ismael e Amina através de suas expressões faciais, linguagem corporal e interações sutis. A trilha sonora e o design de som também desempenharão um papel vital, utilizando sons do deserto, o vento, o uivo dos animais, o silêncio profundo, para criar uma atmosfera envolvente e intensificar a experiência emocional. A abordagem para abordar o tema do abandono paterno será sutil, focando nas consequências emocionais e psicológicas para Ismael, em vez de apresentar explicações simplistas. O como aqui envolve mostrar, não apenas contar, o impacto dessa ausência em sua vida. A jornada de Ismael será uma demonstração de aprendizado contínuo, adquirindo habilidades de sobrevivência, entendendo as dinâmicas sociais de sua comunidade e, eventualmente, formando sua própria visão de mundo. O roteiro se propõe a seguir um caminho de desenvolvimento orgânico, onde cada desafio enfrentado por Ismael o molda e o prepara para o próximo. Superação de obstáculos, como encontrar comida e água, lidar com a hostilidade de outros ou simplesmente lidar com a solidão, são os métodos pelos quais ele cresce. O quanto, em relação à produção e à jornada de Ismael, abrange uma série de fatores, desde os recursos financeiros necessários para a realização do projeto até o esforço humano e o impacto emocional. Financeiramente, a produção deste roteiro exigirá um investimento significativo para capturar a autenticidade do deserto e para garantir a qualidade cinematográfica necessária. Isso incluirá custos de locação em locais remotos, transporte de equipe e equipamentos, aluguel de câmeras e tecnologia de ponta, além de despesas com alimentação e acomodação para a equipe. A pesquisa e o desenvolvimento pré-produção, incluindo a consulta a especialistas em cultura nômade e no ecossistema do deserto, também demandarão recursos. A contratação de atores talentosos, especialmente para o papel de Ismael em diferentes fases de sua vida,
e uma equipe de produção experiente e dedicada são investimentos essenciais. O orçamento terá que considerar também os custos de pós-produção, como edição, mixagem de som, colorização e efeitos visuais, se necessários, para aprimorar a narrativa visual. Em termos de esforço humano, a produção exigirá uma equipe altamente comprometida e resiliente, capaz de trabalhar em condições desafiadoras no deserto. A logística de filmar em um ambiente tão inóspito é complexa e demandará um planejamento meticuloso e uma coordenação impecável. A dedicação dos atores em se imergir nos personagens e transmitir a profundidade emocional de suas jornadas também representa um esforço considerável. Para Ismael, o quanto se manifesta em termos de esforço físico e emocional. Ele investe uma quantidade imensa de energia e resiliência em cada dia de sua vida, aprendendo e adaptando-se constantemente. O esforço para dominar as habilidades de sobrevivência, como rastrear animais, encontrar fontes de água e proteger-se dos elementos, é um investimento diário de sua força vital. Emocionalmente, o quanto é medido pela dor que ele suporta, pela solidão que enfrenta e pela esperança que ele cultiva. O peso emocional de ser um filho indesejado e a busca incessante por aceitação e identidade representam um investimento psicológico imenso. A escala da história é vasta, abrangendo a imensidão do deserto e a profundidade da experiência humana. O impacto emocional esperado no público é significativo, buscando provocar empatia, reflexão e uma apreciação pela força da resiliência humana. O quanto de tempo investido na jornada de Ismael, desde sua infância até a juventude, é considerável, permitindo que o público testemunhe sua transformação e crescimento. O roteiro se propõe a ser um retrato fiel e impactante, onde o quanto de esforço e investimento se traduz em uma obra que ressoa com verdades universais sobre a condição humana, a família e a busca por um lugar no mundo. A vida de Ismael, moldada pela aridez e pela vastidão, é um testemunho da capacidade humana de extrair significado e propósito, mesmo das circunstâncias mais desoladoras. Agora, considere como essa tenacidade se manifesta na intrincada teia de relações interpessoais que permeiam sua existência. A interação com sua mãe, Amina, por exemplo, transcende a mera dependência. É um intercâmbio constante de força, onde o amor incondicional dela se torna o alicerce para a resiliência dele. Observemos, por exemplo, um momento em que a escassez de água atinge um ponto crítico. Amina, apesar de sua própria sede, prioriza a pouca água disponível para Ismael, um gesto silencioso que comunica mais sobre o vínculo entre eles do que qualquer palavra poderia expressar. Sua capacidade de antecipar as necessidades dele, de ler seus humores através de um olhar ou de um gesto sutil, demonstra uma sintonia profunda, forjada na adversidade compartilhada. Essa sintonia, por sua vez, permite que Ismael desenvolva uma sensibilidade aguçada para com os outros, uma habilidade crucial para a sobrevivência em uma comunidade onde a cooperação, mesmo que relutante, é muitas vezes a diferença entre a vida e a morte. Por outro lado, as interações com os outros membros da tribo revelam a complexidade das dinâmicas sociais em um ambiente de recursos limitados. As crianças da tribo, por exemplo, podem reagir a Ismael com uma mistura de curiosidade e exclusão, refletindo as atitudes dos adultos em relação à sua origem. Um garoto mais velho, talvez invejoso da atenção que Amina dedica a Ismael ou simplesmente perpetuando os preconceitos estabelecidos, pode tentar diminuí-lo ou desafiá-lo, testando sua força e seu lugar na hierarquia social. Essas interações, embora dolorosas, servem como um campo de treinamento para Ismael, ensinando-lhe a navegar pelas complexidades das relações humanas, a discernir intenções e a encontrar sua própria voz. Ademais,
A forma como Ismael se relaciona com o ambiente físico também é um reflexo de sua adaptação e aprendizado. A maneira como ele aprende a ler os sinais sutis do deserto, a direção do vento, a formação das nuvens, o comportamento dos animais, é análoga à sua capacidade de decifrar as nuances do comportamento humano. Assim como ele se move com cautela através de terrenos traiçoeiros, ele aprende a se mover com discrição nas interações sociais, observando e absorvendo antes de agir. Essa observação atenta permite que ele identifique oportunidades e evite armadilhas, tanto no deserto quanto nas relações interpessoais. Da mesma forma, a maneira como ele lida com a escassez, seja de água, comida ou afeto, molda sua percepção de valor e sua compreensão do que é verdadeiramente essencial. Ele aprende a apreciar os pequenos gestos de bondade, a valorizar a lealdade e a desconfiar de promessas vazias. Essa percepção aguçada, desenvolvida em um ambiente de privação, se torna uma de suas maiores forças, permitindo-lhe discernir a autenticidade em um mundo onde as aparências podem ser enganosas. Em contrapartida, a ausência da figura paterna, embora dolorosa, também o impulsiona a buscar modelos alternativos de masculinidade e liderança dentro de sua comunidade. Ele observa os homens mais velhos, seus feitos, suas falhas, suas responsabilidades e começa a formar sua própria concepção do que significa ser um homem em seu mundo. Essa observação crítica, livre da influência direta de um pai, permite-lhe construir uma identidade mais autêntica, baseada em seus próprios valores e experiências. A maneira como ele interage com o gado, por exemplo, pode ser um reflexo de sua conexão com a vida e sua compreensão da responsabilidade. O cuidado que ele demonstra com os animais, mesmo em meio à escassez, revela sua compaixão e sua capacidade de nutrir, qualidades que, paradoxalmente, podem ter sido herdadas de sua mãe, mas que ele manifesta de sua própria maneira única. Essa interação com o mundo natural e com os seres vivos ao seu redor não é apenas uma questão de sobrevivência, mas um processo contínuo de autoconhecimento e de formação de caráter. Ao entrelaçar os fios de uma existência tão singular, emerge um quadro onde a resiliência não é apenas uma resposta à adversidade, mas uma força intrínseca, um legado silencioso que se manifesta na maneira como cada desafio é encarado. A paisagem, em sua magnificência austera, não apenas moldou a necessidade de adaptação, mas também esculpiu uma profundidade de percepção, uma capacidade de ler os sinais mais sutis do mundo, tanto na natureza quanto nas interações humanas. A jornada de Ismael, pontuada por momentos de intensa introspecção e pela constante busca por um senso de pertencimento, revela como as ausências podem, paradoxalmente, fortalecer o caráter e impulsionar a busca por um propósito. Nessa tapeçaria de vivências, a força que emana dos laços, mesmo quando fragmentados, torna-se um fio condutor inestimável. A sabedoria adquirida através da observação atenta e da experiência direta, sem as lentes filtradas de uma infância convencional, confere a Ismael uma maturidade precoce, uma compreensão da complexidade humana que transcende sua idade. É como um rio que, ao encontrar obstáculos em seu curso, não para, mas se aprofunda, ganha novas correntes e segue adiante, mais forte e mais sábio. À medida que contemplamos a trajetória percorrida, percebemos como as diversas camadas de sua experiência convergem para um ponto de inflexão. A forma como ele navega pelas complexidades sociais e ambientais, utilizando a observação como ferramenta de aprendizado e a adaptação como estratégia de sobrevivência, sugere um amadurecimento que vai além da mera cronologia. Essa jornada, em sua essência, é um estudo sobre a alquimia da experiência, onde os elementos mais duros da vida são transmutados em força e autoconhecimento.
Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que os desafios enfrentados não foram meros obstáculos a serem superados, mas sim os cadinhos onde sua identidade foi forjada. A maneira como ele absorve as lições do deserto e das pessoas que cruzam seu caminho, transformando o conhecimento em sabedoria prática, prepara o terreno para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo que o cerca. A convergência dessas experiências aponta para um amadurecimento que se manifesta não apenas em suas ações, mas na própria essência de seu ser. Como um artesão que pacientemente molda a argila, o deserto e as circunstâncias da vida de Ismael têm trabalhado em conjunto para dar forma a um indivíduo cuja força interior é tão vasta quanto os céus estrelados que o cobrem. Cada passo dado, cada lição aprendida, cada emoção processada contribui para a narrativa de sua evolução, preparando o palco para as reflexões finais que se aproximam. A convergência desses elementos sugere um caminho de autodescoberta que está intrinsecamente ligado à sua capacidade de encontrar significado e propósito em meio à vastidão. A saga de Ismael, tecida sob o sol implacável e as noites estreladas de um deserto que é tanto cenário quanto personagem, culmina não em um ponto final, mas na compreensão profunda da resiliência como a própria essência da vida. O que começou como uma história de abandono e rejeição se desdobra em um épico de autodescoberta, onde cada grão de areia, cada sopro de vento, cada oásis encontrado e perdido contribuiu para esculpir um caráter inabalável. A jornada de Ismael é um espelho da luta universal pela identidade e pelo pertencimento, uma busca que ressoa em cada um de nós, independentemente de nossos cenários de vida. A força que Ismael extrai de sua mãe, Amina, não é apenas um reflexo do amor incondicional, mas um aprendizado sobre a tenacidade silenciosa que floresce mesmo na aridez mais extrema. Essa força, transmitida através de gestos sutis e sacrifícios cotidianos, torna-se o alicerce sobre o qual ele constrói sua própria visão de mundo. Ele aprende a ler não apenas os sinais da natureza, mas também as complexidades das relações humanas, decifrando os códigos tácitos de uma comunidade moldada pela necessidade e pela tradição. A maneira como ele navega por essas interações, com uma sensibilidade aguçada, forjada na observação e na experiência, demonstra que a verdadeira sabedoria muitas vezes reside naqueles que aprenderam a escutar o silêncio e a interpretar o não dito. A ausência paterna, que poderia ter sido uma força destrutiva, transforma-se, na jornada de Ismael, em um catalisador para a autossuficiência e a busca por modelos internos. Ele não busca a figura que o rejeitou, mas constrói sua própria identidade a partir das lições que o deserto e as pessoas com quem ele interage lhe oferecem. Essa busca por um senso de si, livre das expectativas externas e das marcas do passado, é o cerne de sua evolução. Ele aprende que o pertencimento não é algo que se recebe, mas algo que se constrói, tijolo por tijolo, com a argamassa da própria força interior e da compreensão do mundo. A true practice begins now. A jornada de Ismael nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de adaptação e resiliência. Assim como ele encontra beleza e propósito em um ambiente que muitos considerariam inóspito, somos desafiados a buscar a luz em nossas próprias adversidades. A história nos lembra que a força não reside na ausência de dificuldades, mas na maneira como as enfrentamos e nas lições que extraímos delas. Ismael, o menino do deserto, torna-se um símbolo poderoso da perseverança humana, um lembrete de que mesmo quando nos sentimos à deriva, a capacidade de encontrar nosso caminho, de forjar nossa identidade e de florescer em solos inesperados reside dentro de nós.
A verdadeira aventura de Ismael não termina com o último raio de sol sobre as dunas, mas continua em cada um de nós que se inspira em sua jornada para encontrar a força em nosso próprio deserto interior.